Enfermeira acha porta para 7 além dentro de hospital conhecido. Não entre na sala 304. Isso aconteceu com a Fabiana e eu vou contar só pra você. Então, fica comigo nessa madrugada porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos a 7 Além. 7 Além. 7 Além. Aqui é a sua casa. Sete Além, a gente trouxe o horror de volta. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, Alminha. Boa madrugada, Luciano. Enfermeira acha a porta para 7 Além dentro de um hospital conhecido. Não entre na sala 304. Esse é o relato da Fabiana que eu vou contar hoje para você. Mas antes, só quero te pedir. Torne-se membro para apoiar esse canal, você vai gostar muito das lives secretas, dos vídeos secretos, mais de 25 horas de vídeos assustadores, pesadíssimos e secretos. A próxima live para membros vai ocorrer nessa quinta-feira dessa semana, então ainda dá tempo de você virar membro, tá bom? E na sexta-feira, apenas para você saber da agenda, após a minha participação no Inteligência Limitada com o Vilela, vai ter vídeo aqui no canal, vai ter live aqui no canal na sexta-feira, depois do Inteligência Limitada. Então, eu espero por você lá, tá legal? Outra novidade rapidinho que eu quero falar é que nós temos agora uma caixa postal. Isso mesmo, todo mundo ficava pedindo, como eu faço para te mandar alguma coisa? Segue a nossa caixa postal que está na descrição, mas que você vai ver aqui na tela em algum canto que eu sei que o editor, que sou eu mesmo, vou colocar, tá bom? Vamos combinar uma coisa, um comentário para você colocar agora no comecinho desse vídeo e outro que eu vou falar só no final, porque assim eu fico sabendo quem ficou até o final, tá bom? Para ver quem assistiu tudinho. Então o comentário agora para o começo desse vídeo é Sala 304. Comenta aí, Sala 304. No final do vídeo eu ponho qual é o comentário de fim de vídeo para ver quem teve a coragem de enfrentar 7 Além até o final. Ok? Então vamos agora ao vídeo assustador da Fabiana. A Fabiana é enfermeira. Naquela época ela tinha 27 anos e já estava trabalhando há algum tempo como enfermeira. Foi nessa época que o seu sonho se realizou quando ela conseguiu ser admitida em um grande e conhecido hospital. O local era repleto de médicos, profissionais de enfermagem, funcionários variados e muitos turnos de trabalho. Pessoas iam e vinham a todo momento, junto com pacientes e familiares, por muitos corredores, alas, recepções e salas. Não é sem motivo que esse hospital é muito conhecido no Brasil e também fora dele. Assim que a Fabiana foi admitida, ela passou por alguns pequenos treinamentos e adaptações, e ela foi apresentada para as pessoas com quem ela ia trabalhar e teria mais contato, como ocorre quando a gente entra em uma nova empresa, né? Então são muitos rostos, nomes e funções para decorar em curto espaço de tempo, além de salas e departamentos para você saber onde fica certinho. Além disso, todos aqueles trâmites de novo funcionário. Mas a Fabiana disse que até que se deu bem nisso. Ela assumiu o turno da madrugada, um horário que tinha pouco contato com visitantes, mas muito contato com acompanhantes dos internados e também os próprios internados, né? Era um horário agitado também, mas um pouco mais fresco e tranquilo que os horários diurnos. Fabiana se recorda que em sua primeira semana, algo estranho lhe chamou a atenção. Enquanto ela saía do quarto de um paciente, ela viu, cruzando um corredor próximo, uma mulher muito estranha. Era uma mulher bem forte, morena, com ombros largos e pernas grossas. Ela usava um traje de enfermagem, mas era um traje antigo que não se usa mais há décadas. Uma espécie de vestido com touca. Ela estava descuidada, com manchas de gordura e sujeira na roupa, enfim, cabelo despenteado, olhos fundos, grandes bochechas caídas, pele grossa e ressecada. Essa mulher olhou para Fabiana com raiva, muita raiva no olhar. A mulher estava empurrando uma cadeira de rodas vazia e completamente fora do padrão, uma cadeira super antiquada que certamente precisava de reparos ou até de ser jogada fora.
Fabiana chegou a comentar com as colegas de trabalho sobre essa visão, né, dessa mulher estranha circulando pelo corredor. Duas que estavam juntas com a Fabiana desconversaram quando ela falou isso e saíram de perto. Apenas uma das amigas, das colegas novas da Fabiana, falou para ela algo mais ou menos assim: olha, tem um lance aqui que ninguém comenta e que é muito importante você saber. Você já reparou que tem muita gente aqui, né? Muita gente vai e vem de muitos andares e salas. Simplesmente ignore tudo isso, ignore esse movimento. Faz o seu trabalho, relaxa, conversa com os colegas, participa das vaquinhas e bolões, tira férias e o mais importante de tudo, ignora qualquer coisa estranha, pessoa estranha ou acontecimento estranho aqui. Quem já tentou fuçar nessas coisas estranhas que ocorrem aqui, ou enlouqueceu, ou se feriu, ou pediu demissão. Fabiana compreendeu a dica da colega e decidiu seguir os tais conselhos. Essa colega se chamava Cida e já trabalhava naquele local há muito tempo. Colecionava histórias assustadoras, tanto relacionadas a dramas humanos, quanto relacionadas ao sobrenatural. Com o passar dos dias, Cida contou tudo que tinha de conhecimento sobre histórias assustadoras, tudo que ela tinha visto naquele posto de enfermagem, como cirurgias erradas, infecções oportunistas que levaram embora pacientes que estavam prestes a receber alta e outros relatos muito tristes. Ela também contou para Fabiana coisas assim sobrenaturais e o que já tinha assombrado a própria Cida há décadas, como uma enfermeira que uma vez notou um homem de uniforme hospitalar parado ao lado da janela do quarto de um paciente em estado terminal. O homem estava olhando para fora, olhando para a rua. Quando essa enfermeira entrou no quarto para avisar sobre o término do horário das visitas, ela percebeu que esse estranho não tinha sombra. Mesmo com as luzes fortes do quarto em cima dele, ele não projetava nenhuma sombra. Ela chegou a dizer para ele: senhor, o horário de visitas terminou, mas ele somente respondeu: eu estou aqui para levar. Um amigo dela, médico já aposentado, contou que encontrou no hospital um quarto que ele jurava que não deveria existir. Olha só, um quarto extra em um corredor. Ele disse que ele entrou nesse quarto e que lá tinha um homem idoso em uma cama. Toda a decoração desse quarto era antiga e parecia coisa de décadas passadas. Remetia a um tempo, sabe, passado 20, 30, 40 anos. Na velha TV do quarto, desse quarto que o médico entrou, tinha um chiadinho vindo dessa TV com uma interferência, mas deu para ver um homem na TV que parecia um âncora de jornal antigo, sabe? Um âncora de telejornal daqueles antigões, com costeletas aqui do lado e terno marrom que não se usa mais. E esse homem na TV falou com o médico. Falou assim: doutor, esse quarto não era para ser encontrado por vocês. Isso é uma experiência. Desculpe o transtorno. Agora saia rápido antes que ele acorde. O médico correu para o corredor e quando se virou, aquela porta tinha sumido. Cida também relatou sobre uma técnica de enfermagem que estava no primeiro andar e foi descer para o térreo. Segundo ela, a escadaria não tinha mais fim. Ela desceu muitos e muitos lances de escada, escadas idênticas que se repetiam a todo momento. Ela ficou exausta e muito suada. Não teve forças para subir de volta. Resolveu continuar descendo e descendo e descendo até que ela encontrou uma porta. Finalmente, quando ela saiu por essa porta, adivinha, ela estava ainda no primeiro andar, o andar de onde ela tinha saído. Seu relógio indicava que ela havia descido as escadarias por cerca de 1 hora, mas todos os colegas de trabalho a deram por desaparecida por 4 horas. Muito legal e misterioso, não? A própria Cida passou por algo estranho certa vez. Ela disse que viu uma senhora saindo do quarto de um idoso que já estava em péssimas condições, esse idoso, coitado.
Cida abordou essa senhora e falou que já não era mais horário de visita. A senhora então disse que estava passando por lá apenas para se despedir do marido. Assim que a mulher foi embora, o marido, que era o homem idoso que estava internado e estava nas últimas, recuperou a saúde e ele saiu do estado de gravidade e teve até alta. Esse homem viveu mais 12 anos da vida dele. Todos sabiam que esse homem era viúvo, porque ele só recebia a visita de um filho. Então, quem era aquela mulher? Sem contar uma lenda que assombrava o hospital sobre um cirurgião que havia morrido enquanto operava, e que às vezes esse mesmo cirurgião já falecido era visto pelos médicos novatos circulando pelos corredores ou até auxiliando nas cirurgias, com seu avental sujo de sangue e um bisturi enferrujado. Fabiana ficou impressionada com essas histórias, mas ela própria sabia de vários contos de assombração que se passavam em hospitais. Na verdade, todo mundo na área de saúde já ouviu um ou outro relato sobrenatural, não é mesmo? Numa noite, Fabiana passou por um corredor e se lembrou que aquele era o corredor que ela havia visto aquela estranha mulher empurrando uma cadeira de rodas vazia. Ela decidiu ir até o final desse corredor para explorar. Ela não sabia exatamente o que havia ali. Ela não se lembrava se alguém tinha apresentado para ela no dia da integração dela. Afinal, apresentaram muitas coisas para ela. À medida em que ela foi seguindo para o final desse corredor, que parecia estar em obras, ela ouviu uma pessoa chamando: Biana! Biana! Em seguida, ela ouviu novamente: Fabiana! Ela olhou para trás e viu a Cida, a amiga dela. Ela fez um sinal, a Cida fez um sinal para Fabiana: vem para cá, e aconselhou a Fabiana a não ir mais para aquele corredor. Ela disse que lá é um local desativado e interditado, que frequentemente dizem que vai passar por obras. Já há muito tempo troca prefeito e nada muda ali, pois nunca houve nenhuma obra ali, estão só esperando acontecer. Fabiana aproveitou para perguntar para Cida como ela sabia que o apelido dela era Biana. Cida disse que nunca soube desse apelido, que não sabia desse apelido. E Fabiana estranhou, falou assim: mas você gritou Biana 2 vezes para mim lá no corredor antes de me chamar de Fabiana. Cida negou e disse que só a chamou uma vez e só disse Fabiana. Dias depois, enquanto lanchava com mais alguns colegas, Fabiana perguntou sobre o corredor que estava em reforma. Alguns colegas que trabalhavam em outros andares, que viviam ali, mas eram amigos da Fabiana também, comentaram que aquela área interditada era uma desculpa e que aquela era uma obra que nunca ficaria pronta, como Cida tinha dito, né? Um rapaz chegou a dizer para Fabiana nunca ir para lá, jamais, por causa das vozes e visagens que algumas pessoas alegavam ter tido. Fabiana percebeu também, com o passar dos dias, que havia pessoas indo ou vindo do corredor interditado. Com aquela confusão de entra e sai de médicos e pacientes, visitantes e funcionários, era muito difícil perceber algo. Mas a Fabiana passou a notar médicos, pacientes, visitantes, enfermeiros, todos desconhecidos. Todos com algo de estranho na roupa, no olhar, na pele ou até no jeito de andar. Pessoas que entravam e saíam daquele corredor, às vezes sozinhas, às vezes em duplas ou até em trios. Pessoas de todas as idades e aparências, sempre quietas. Uma madrugada, enquanto esperava o elevador, Fabiana viu uma pessoa saindo do corredor. Era um homem baixo, de camisa branca desgastada, o bolso da camisa cheio de coisas a ponto até de pesar na camisa e deformá-la. O homem era calvo e tinha poucos pelos no rosto, onde deveriam ser a barba e o bigode. Ele estava de calça cinza, social, a camisa ia para dentro da calça, mas ele não usava cinto, e ele estava de chinelos. Seu rosto era extremamente sério, sombrio, quase não mexia os braços para caminhar.
Esse homem andou lentamente até o elevador onde a Fabiana estava e se posicionou do lado dela, completamente em silêncio. Ele cheirava a gordura de fritura, um cheiro muito forte. O elevador se abriu e o homem entrou junto com Fabiana. Ele também ia para o térreo. O elevador desceu sem que o homem nem ao menos piscasse, apenas olhava para a frente. No térreo, ele saiu andando que nem um robô, indo em direção à saída. Fabiana seguiu ele até quase a rua, porque ela ficou muito curiosa. Então ela quis saber onde aquele homem estranho iria no térreo, o que ele ia fazer, quem era ele e por que ele tinha saído daquele corredor. Então ela seguiu, ele saiu do hospital e ela não chegou a sair, ficou olhando para ele, quase fora do hospital. Ela viu o homem deixar o hospital e encontrar, naquela madrugada, na rua, outras pessoas. Um homem negro alto, musculoso, de dreadlocks, usando camiseta de super-herói. Uma mulher loira de cabelos lisos, usando uma bata florida com vestido e chinelos. Um senhor asiático, idoso, magro e curvado, de óculos e cheio de tatuagens. Uma menina que aparentava ter 8 ou 9 anos, ruiva, com sardas, com roupa de balé suja de lama. Eram pessoas que não combinavam em nada entre si. O homem do elevador se juntou a essas pessoas, mas não as cumprimentou. Todos apenas se olharam e saíram andando sérias, sem conversar. A criança estava de mão dada com o senhor asiático. Fabiana jurou que aquilo foi a coisa mais estranha que ela já tinha visto. É porque ela não sabia o que ela ia ver logo em seguida. Mal sabia ela que tudo ficaria muito mais bizarro e traumatizante. 2 noites depois, Fabiana decidiu ir até aquela área, até o corredor em reforma, para entender melhor. Ela se sentiu, na verdade, atraída por aquele local misterioso. Então, em dado momento, quando não havia muito trabalho para ela e ninguém estava por perto, ela foi até lá. Era um corredor mediano e escuro, com paredes descascadas que no final se dobrava para a esquerda em um outro corredor. E esse corredor, sim, era muito, muito estranho e não havia nenhuma justificativa arquitetônica para alguém ver esse corredor ali. Esse segundo corredor parecia estar em obras também, mas obras paradas, abandonadas. Havia sujeira para todo lado, materiais de construção largados em todo canto, macas, cadeiras de roda e outros objetos. As portas dos 2 lados do corredor estavam abertas e revelavam salas vazias, infiltradas de água e às vezes com alguns entulhos. Os objetos imóveis pareciam ser de 20 ou 30 anos atrás, um lugar anacrônico e abandonado. Fabiana se espantou de haver aquilo dentro de um hospital tão renomado e conhecido. Ela sabia que se um jornalista denunciasse aquilo, seria o fim de todo o corpo de diretores. Continuou andando até que viu a última porta. Uma porta verde clara com uma numeração que não combinava com nada naquele corredor e nem naquele andar. 304. Fabiana tentou abrir a porta, mas não conseguiu. A maçaneta estava emperrada e nem girou. Algo vibrava dentro da sala e fazia com que a própria porta também vibrasse bem de leve, sabe? Fabiana encostou o ouvido na porta. Não escutou som nenhum, exceto aquela estranha vibração. Até que ela escutou: Fabiana! Imediatamente saiu correndo de lá, tropeçando em baldes e vassouras, muito assustada. Decidiu deixar aquele lugar para lá e focar em seu trabalho, o que é muito bom. Foi quando 2 semanas depois, em uma madrugada de muito trabalho, quando Fabiana já estava exausta e quase indo para casa, que ela notou uma criança, um belo menininho de 5 anos mais ou menos, passando perto do seu posto de trabalho sozinho e indo em direção ao corredor. O menino caminhava em passos firmes e certeiros, ele sabia onde ele estava indo. Fabiana estranhou ter uma criança naquela hora naquele local e ainda mais desacompanhada.
Ela esperou alguns segundos para ver se passava a mãe, o pai ou algum responsável. Ninguém apareceu, ninguém chamou pelo menino. O menino seguiu pelo corredor até o final, então dobrou à esquerda, no outro corredor. Ciente do perigo daqueles objetos e materiais e principalmente ciente de que ali não era lugar para criança desacompanhada, Fabiana fez o esperado. Correu atrás do garoto. Assim que ela virou à esquerda no segundo andar, ela viu apenas parte do garoto desaparecendo. Sabe, ele estava bem que entrando no quarto 304 quando a Fabiana entrou no corredor. Então ela viu ele entrando. Fabiana gritou pelo menino 2 vezes, então pensou em voltar para pedir ajuda ou procurar os pais. Mas algo nela falou: é apenas uma criança numa sala vazia, vai lá e busca ele. E foi o que ela decidiu fazer. O menino havia deixado a porta 304 aberta e Fabiana correu até lá decidida a tirá-la daquele quarto. Só que aquilo não era um quarto. Fabiana deu de cara com outro corredor, completamente escuro e muito mal cheiroso. Não era um corredor muito longo, por isso ela seguiu, decidida a atravessar logo e encontrar o garoto. Ela notou que as paredes desse corredor estranho da porta 304 eram velhas, sujas e quebradas. A gente já sabe o que isso significa, né? Para piorar, Fabiana levou um grande susto ao ver 2 pessoas sentadas, quase agarradas, em um canto do chão. Elas estavam cobertas de uma manta cinza e, pelo pouco que deu para ela ver, ela deduziu que eram pessoas muito doentes. Elas tossiam e tremiam. Havia uma dessas pessoas também na outra parede, próxima ao que parecia uma lixeira alta. Todas essas pessoas olhavam para Fabiana e ela teve a impressão de que os olhos dessas pessoas brilhavam como pontinhos brancos. Essa transmissão foi invadida. Você precisa se tornar membro e ajudar a espalhar a palavra. Entra agora no Apoia-se e aproveite os benefícios. Deixe seu like agora neste vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações. Aproveite também para me seguir nas outras redes no @oficial 7além. Eu estou de olho em você. Ainda assim, a racionalidade de Fabiana a fez concluir que aquele corredor podia ser um atalho para uma outra parte do hospital, um corta-caminho que muita gente podia usar secretamente e que não era de conhecimento de todo mundo. Talvez, né? Talvez nada. No final desse corredor havia uma porta dupla de empurrar, sem maçaneta. Sabe aquelas portas que você empurra, abrem 2 folhas. Fabiana notou que ao lado dessa porta dupla havia algo encostado na parede. De longe parecia uma porta, mas assim que ela se aproximou, notou ser um espelho em péssimas condições. Estava gasto, riscado, manchado e oxidado. O que fazia um espelho ali no hospital, naquele local, não tinha nenhum sentido. Rapidamente ela olhou para o seu próprio reflexo e levou um susto. Não era possível ver o seu próprio rosto, como se ela não tivesse realmente um rosto. Aquilo poderia ser efeito das distorções causadas pelas péssimas condições do espelho. Será? Talvez até sua roupa pareceu mais escura no reflexo, como se a imagem não representasse Fabiana, ou fosse outra Fabiana. Uma imitação. Fabiana passou pela porta e se deparou com outra ala do hospital. Estranho, ninguém nunca tinha apresentado aquela ala para ela. Só que aquilo não era uma ala nem minimamente conhecida. Era bizarra, muito diferente até na arquitetura. Nessa hora, Fabiana pensou: talvez eu não estou nem no meu mundo. Já pensou você ter esse pensamento? Ter essa sensação? Algo se apossou da mente da Fabiana, porque ela não ficou acuada como um bicho assustado em um canto, que é o que todos nós faríamos. Ela começou a caminhar lenta e curiosamente, como se ela estivesse em uma exposição ou um museu, como se ela estivesse autorizada a conhecer toda aquela bizarrice. Já pensou? Você em Sete Além como turista?
O ar era sufocante, cheirava a fuligem, sangue seco, óleo, carne apodrecida, éter e algo doce que ela não sabe o que era, mas que dava nojo. Era uma ala enorme, com uma arquitetura mal feita e bagunçada, mal acabada, com paredes de tamanhos diferentes, com o teto e o chão tentando compensar essa diferença entre as paredes, com degraus e elevações que também não faziam sentido. Havia uma parte do teto que estava praticamente desabada, deixando vigas enferrujadas expostas, por onde escorria um líquido branco e viscoso. Não havia muita luz, mas as poucas luzes que haviam eram esverdeadas, cansativas, entediantes e fracas. Era um verde escuro, quase que somente escuro, sem verde. Sobre alguns balcões ou pilhas de objetos no chão, havia pequenas velas brancas, já quase apagadas. Em frente a Fabiana havia uma pilha de macas amontoadas, todas enferrujadas e intercaladas por lençóis manchados de sangue. Fabiana teve a impressão de ver algo ou alguém no meio desse sanduíche de macas, se mexendo, tentando sair, tentando pedir socorro, alguém que estava esmagado ali no meio. Imagina isso. Dava para ouvir, em todo canto, gemidos baixos e choros constantes. Fabiana deduziu que estava morta. Aquele lugar não podia ser do nosso mundo. Ou isso, ou ela estava delirando, enlouquecida, contaminada por algo. Fabiana, porém, se sentia lúcida e desperta. Foi avançando na área principal até chegar em um corredor que tinha à frente. Nessa área, porém, antes ainda do corredor, ela conseguiu ver uma pessoa agachada atrás de um balcão velho e quebrado. Parecia ser uma mulher, mas não dava para ter certeza. Estava de cócoras, com o cabelo fino, espetado e negro sobre o rosto. Comia algo que trincava a cada mordida, como se ela comesse porcelana. Essa pessoa tentava se esconder cada vez que Fabiana tentava olhar para ela. Já no corredor, Fabiana viu o verdadeiro inferno. Havia figuras que pareciam seres humanos, pareciam pessoas, mas algo as diferenciava. Vestiam jalecos sujos de graxa e sangue. Usavam máscaras, mas não eram máscaras cirúrgicas. Eram máscaras que cobriam o rosto todo e estavam presas por fios ou linhas. Pareciam aquelas máscaras feitas de plástico com olhos completamente negros que representavam feições vazias, sem emoção. Um desses segurava uma seringa muito grande, cheia de um líquido amarelo. Andavam de um lado para o outro, atarefados. Seriam eles os médicos de lá? Nesse corredor e dentro de algumas salas, Fabiana viu pessoas presas nas macas por correntes, pessoas aparentemente normais. Algumas até pediam socorro, outras pareciam estar entorpecidas. Uma mulher estava amordaçada e um homem tentava gritar, mas parecia que faltava a língua dele. Fabiana preferiu não relatar o que viu em uma sala onde parecia ter ocorrido um parto, ou estar ocorrendo um parto. Ela já estava à beira de um ataque de nervos. Ela estava extremamente nervosa. Quem não estaria? Ela nem conseguia pensar direito. O medo era infinito em seu sistema. Era como se ela fosse levada contra a vontade para um passeio turístico em outro universo. O chão era extremamente sujo de graxa, terra e sangue. Havia partes cortadas de membros no chão. Um enfermeiro passou por Fabiana. Ele estava com um avental verde completamente sujo. Ele se dirigiu a ela para pedir algo. Parecia que ele estava no seu ambiente de trabalho, porque ele estava completamente à vontade. Ele segurou no braço da Fabiana para falar alguma coisa que ele ia falar ou pedir, só que ele parou, olhou bem nos olhos da Fabiana e se tocou. Então ele disse para ela: "Você não é daqui, né? Como você veio parar aqui? Vá embora de Sete Além agora, mulher. Você tá maluca? Você veio para Sete Além em um hospital, é isso? Some daqui."
Fabiana começou a chorar. O enfermeiro encostou ela na parede e apertou com o próprio corpo dele. Ele fedia a carne podre e seus olhos eram amarelos. Ele falou para ela ir embora, que todos odiavam gente como ela lá e que ele só não passava o bisturi nela porque ela também era enfermeira assim como ele e ele tinha um pouco de consciência de classe. Uma mulher passou com um carrinho do lado deles, cheio de partes que pareciam órgãos internos, mas não eram reconhecíveis por Fabiana, que conhece os órgãos internos, claro. Entre esses órgãos havia pequenas lesmas se mexendo, ou polvos, não dá para Fabiana descrever muito bem. Ela só conseguiu ver porque a mulher parou perto dela e do outro enfermeiro e rosnou para esse enfermeiro. E ele rosnou de volta. Então os dois riram e saíram empurrando aquele pequeno carrinho. Fabiana começou a caminhar rápido para frente. Ela tinha que achar uma saída. Foi quando ela ouviu uma cantoria e olhou para dentro de uma sala onde ela teve certeza que cirurgiões realizavam uma espécie de ritual. Fabiana não sabe explicar, mas tem certeza de que era um ritual, pois havia um altar. Os médicos estavam lá e havia também uma mulher como se fosse a paciente, mas não era uma cirurgia, era um ritual. Todo o ambiente que ela estava era barulhento e claustrofóbico. Sons de máquinas correntes e coisas sendo trituradas se alternavam com gemidos e choros. O cântico daqueles médicos em um idioma estranho se misturava à poluição sonora e Fabiana só pensava: 7 além. Ele falou que eu tô em 7 além. Mais adiante, no corredor, um homem de terno, aparentemente normal, mexia no celular e gritava, tentando fazer o aparelho funcionar. Ele parecia perdido também, assim como Fabiana. Ele olhou para Fabiana, reconheceu que ela era como ele, sorriu e correu em direção a ela, pedindo ajuda. Ele veio correndo, falando: socorro, onde eu tô? Onde eu tô? Onde a gente tá? Mas, antes que ele chegasse até a Fabiana, de uma sala saíram 2 seres que pareciam bebês grandes, que andavam em pé e seguravam ganchos. Eles estavam nus e tinham a altura de uma criança de 5 anos, porém, seus corpos e proporções eram de bebês. Eles atacaram os tornozelos desse homem e fizeram ele cair. O homem começou a gritar de dor. Esses bebês assustadores arrastaram o homem para dentro daquela sala onde eles estavam. Enquanto faziam isso, gargalhavam. Foi quando Fabiana parou, se escorou na parede e começou a vomitar. Um homem extremamente magro, de cabelos longos e barba, todo arranhado e ferido, que estava no chão, caído, usando um avental todo sujo, era muito magro, extremamente magro mesmo, começou a se arrastar pelo chão em direção a Fabiana enquanto ela vomitava. Ele só queria, na verdade, beber, ou melhor, se alimentar daquilo que Fabiana estava botando para fora. Com muita vontade ele pareceu ali comer, se alimentar, com grande prazer. O nojo de Fabiana só aumentou. Não tinha como avançar mais, não tinha como retroceder. O jeito era se sentar no chão e chorar, pedindo para Deus acordá-la. À sua frente havia uma porta, sabe essas portas vai e vem, que abre empurrando dos 2 lados? A porta estava fechada, mas um paciente assustado e ferido passou correndo pelo corredor que Fabiana estava, pois ele estava sendo perseguido por um médico. E sem querer, esse paciente esbarrou o cotovelo na porta vai e vem que estava na frente da Fabiana. E essa porta fez o que ela deveria fazer sempre. Ficou indo e vindo, como fazem as portas vai e vem, óbvio. Fabiana notou pela fresta que a porta abria quando ela se movia, que do outro lado havia uma sala grande, um local onde até a luz era diferente, era mais amarelada e acolhedora. Lá, Fabiana viu pessoas sentadas em uma recepção acarpetada, assistindo TV
diante de uma recepcionista e um monitor que exibia senhas numéricas. Era estranho, mas aquele lugar parecia mais acolhedor e seguro mesmo. Parecia uma recepção normal de hospital ou clínica. Fabiana começou a andar naquela direção ao mesmo tempo em que os seres daquele lugar, que ela estava, daquele corredor, notaram Fabiana e começaram a se aproximar dela. Os médicos mascarados começaram a apalpar Fabiana da pior maneira possível, seguraram em seu cabelo e começaram a aproximar aquelas seringas com líquidos brilhantes. Ela se soltou com nojo, gritando e se jogou pela porta vai e vem, caindo no chão do outro lado. Imediatamente, nessa outra sala, a recepcionista que estava lá abandonou seu posto e correu até a Fabiana, perguntando se ela estava bem e até a chamando de senhora. Ela olhou bem para a moça, era uma moça normal, era bem bonita e perfumada, estava discretamente maquiada e de cabelo preso. Fabiana só chorava. A moça a levantou e a colocou em uma cadeira, uma poltrona confortável e deu água para ela. Fabiana se recuperou lentamente e se levantou. Perguntou para a recepcionista se ela estava no hospital. E a garota confirmou: sim, você está no hospital. A garota usava um colete azul escuro, muito diferente da roupa das recepcionistas do hospital em que Fabiana trabalhava. Era outro hospital muito conhecido no Brasil. Fabiana viu, bordado nesse colete dessa recepcionista, na altura do peito, o nome desse hospital. E ela percebeu que não era o mesmo em que ela trabalhava. Na verdade, era um hospital em um bairro muito distante do hospital onde Fabiana trabalhava. Sem entender, Fabiana se recompôs totalmente e foi olhar naquela porta vai e vem que ela tinha acabado de chegar para examinar. Só que era uma porta normal, ao lado dos banheiros da recepção. A moça chamou um segurança para ajudar a Fabiana. Essa recepcionista comentou com a Fabiana, ela disse assim: eu não vi a senhora indo para o toalete, só vi a senhora caindo quando saiu do toalete. A senhora deve ter entrado e pego a senha quando eu estava distraída. O que aconteceu? A senhora caiu? Fabiana ia explicar, mas o segurança não deixou ela falar nada. Ele fez sinal para a recepcionista parar de incomodar a Fabiana. Então ele disse: Suelen, pede para colocarem um cavalete naquela porta vai e vem perto dos banheiros, por favor. Não é para ninguém ir para lá. Faz tempo que tem um cavalete lá, não sei quem tirou. A recepcionista respondeu: pois é, eu vi que tiraram o cavalete. Eu juro para você que eu ouço uns barulhos esquisitos vindo daquela área desocupada do hospital. A menina do turno da tarde, que já viu até gente entrando e saindo daquela área estranha, também escuta uns barulhos esquisitos. O segurança levou Fabiana até a porta e chamou um táxi. Ele explicou para Fabiana que sabia o que tinha acontecido e que ela tinha tido sorte de ter saído, e principalmente de ter saído em um hospital dentro da mesma cidade em que ela mora, porque ela poderia ter ido parar em um hospital do outro lado do país, ou até em outro país. Fabiana perguntou o que era Sete Além. O homem não soube responder, mas ele falou: eu já ouvi essa palavra por aí, não sei se tem a ver. O que o velho padre me falou é que ele acha que todos os hospitais do mundo são ligados por um purgatório comum. A senhora deve ter passado por esse purgatório que liga todos os hospitais, mas por sorte saiu aqui, onde eu tô. Fabiana foi para casa. No dia seguinte, cumprindo a profecia da amiga Cida, ela pediu demissão. Trabalhou um período como cuidadora de idosos e até prestou um concurso. Foi quando ela conseguiu uma vaga e agora atua em posto de saúde. Ela ficou sabendo sobre relatos de Sete Além quando viu o Luciano, no caso este galã que vos fala, no podcast Inteligência Limitada, que inclusive eu vou de novo agora nessa sexta-feira, dia 31. Isso fez ela tomar coragem para mandar esse relato. Ela espera nunca mais passar por nada parecido.
Mas Quem disse que é a gente que escolhe? E esse foi o relato da Fabiana, a enfermeira acha a porta para Sete Além dentro de um hospital conhecido. Não entre na sala 304. O que você achou? Gostou? Então deixa seu like, que é a recompensa do criador, e comenta alguma coisa. Comenta para ajudar, para fortalecer e trazer mais gente para cá. E olha só, escreve um comentário para provar que você estava aqui até o final. Escreve aí, Hospital em Sete Além. Não esquece, quinta agora, dia 30, tem live exclusiva para membros, então você deve e pode se tornar membro, ou melhor, pode e deve se tornar membro, é baratinho e vale muito a pena. E na sexta-feira, após o Inteligência Limitada, vou estar aqui mesmo nesse canal fazendo uma live para fechar o mês, uma live aberta, tá bom? Então é isso, Sete Além, a gente trouxe o horror de volta. Fica comigo nessa madrugada, porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em Sete Além.